o conceito de mobilidade ele evoluiu bastante da última edição para essa. Né? Eu venho acompanhando a feira desde 2010, 2008, e a história do veículo elétrico ela vem tomando corpo, mas nessa feira o veículo elétrico ele é uma realidade para transporte, mas sobretudo quando a gente vai falar em produtos, implementos, que é onde a gente se encaixa, essa realidade ela se traduz numa outra expressão, que é a eficiência. Não existe transporte a bateria sem eficiência. Com o combustível normal, a gente tem postos à disposição, a cada esquina praticamente, de um conjunto que não tem eficiência adequada. A ineficiência do sistema acaba sendo apagada pela disponibilidade de energia, o que não existe hoje nos veículos elétricos. Então, aqui na feira, a gente trouxe duas coisas novas. Né? Um é o equipamento para veículo elétrico, que a gente apresenta oficialmente aqui, e a Frego King, então, como empresa que está do Brasil exportando para 25 países, do Brasil para o mundo, levando essa tecnologia. A gente apresenta a nossa linha EPS, Electric Power System, aqui na feira. E a gente fica bem contente que, além da receptividade que estamos tendo com as pessoas que estão visitando o stand, a gente também faz o benchmarking tradicional e a gente vê que estamos completamente atualizados com tudo aquilo que está sendo oferecido de mais moderno por outros concorrentes que estão aqui inseridos nesse mercado. Então, nos deixa bastante confiante para aquilo que estamos oferecendo aqui, né, para o Brasil também, mas aqui nessa feira para o mundo todo. Além dessa novidade que a gente apresenta para a Frego King, ficou para depois, mas não menos importante, a gente faz o lançamento oficial da marca PowerMobil. Se a ideia é falar em eficiência, a PowerMobil é uma startup que nós incubamos dentro da nossa empresa para estudar e crescer em cima desse mercado de energia móvel, daí o nome. Como produtos apresentados, nós estamos lançando aqui na feira também 2 produtos destinados a containers frigoríficos. A gente começou um pouco dentro da nossa zona de conforto, que é refrigeração, mas a ideia é crescer. 2 produtos relativamente tradicionais, a diesel, mas ainda assim com vantagens competitivas no sentido de economia de combustível. Nós tivemos a parceria de uma empresa brasileira também, a VEG, uma empresa extremamente importante, diretamente envolvida na parte de mobilidade, com ônibus elétricos, com veículo, com caminhão da MAN, né? Então ele desenvolveu um gerador especial para esse projeto que permite que a gente consiga trabalhar com motor diesel menor e aí trazendo economia. Mas o que é mais legal aqui é a gente apresentar um gerador hidráulico, porque a partir do momento que o veículo está em movimento, ele tem bastante energia cinética e o motor ele está subaproveitado, ele está perdendo muita energia. E a gente usa, então, essa energia que, de certa forma, está sendo perdida, está sendo dissipada, para transformar em energia elétrica, através desse sistema hidráulico, em energia para refrigerar um container. E é uma coisa muito bacana, porque energia a gente só transforma, né? Você não gera energia do nada, você vai pegar uma energia que existe e transforma para outra. Então, a gente pega uma energia que era jogada fora e transforma em energia que se aproveita em algo que consome bastante, que é um container, um reefer, né? Um container para transporte aí, carne, medicamentos, flores, enfim, tudo aquilo que a gente usa para exportação. A estimativa é de economia real de 15% a 20% em termos de consumo de combustível, né? Aumenta um pouquinho o consumo do caminhão, mas no contexto geral, como não tem mais um gerador diesel funcionando, então tem uma redução nesse consumo total
na ordem de 15% a 20%, o que, convenhamos, é uma quantidade bastante grande em termos de eficiência de operação. Então, são esses dois produtos que a gente está trazendo aqui. Nos dois casos, no caso da Frigofin, é um produto que está nos colocando em igualdade com o mercado mundial, e no caso do Power Mobil, a gente entende que está colocando um produto um tanto fora de série, um produto que não existe paralelo, ao menos não para trabalhar em temperaturas quentes como a nossa. Até tem algumas coisas semelhantes ou similares, mas só para climas muito frios, ninguém preparado para trabalhar com diferentes condições de clima, como é o Brasil. Às vezes o caminhão sai agora no inverno abaixo de zero do Rio Grande do Sul e faz uma viagem até o Rio de Janeiro, em que ele vai chegar no inverno no Rio de Janeiro em 35, 36 graus, o asfalto batendo 55, 60 graus facilmente. Então, é uma realidade do nosso país, essa mudança de clima, e não existe nenhuma outra solução com essas características, nem mesmo aqui numa feira como essa, que é mundial. Tá, Marcos, qual que é a realidade da eletromobilidade no Brasil? Você está apresentando um produto aí que faz todo sentido para o mercado europeu, que está em pleno vapor, pensando na eletromobilidade, com planejamento, com metas concisas a serem preenchidas por todos os players, né, que envolvem essa cadeia de transporte, mas aqui no Brasil ainda é muito incipiente, né? Tá no começo, está meio solto. Beleza, eu tenho certeza que vai ter grande sucesso aí na Europa, mas pensando em Brasil, que é a nossa realidade, o que você estima em termos de parcerias e novos negócios para esses lançamentos? Eu acredito, sinceramente, que o Brasil está caminhando, mas caminhando a passos largos nessa busca por veículos, por essa mobilidade, pelos veículos elétricos, aí por esse conceito. Não só impulsionado pelo combustível, que é um problema no mundo todo, mas o custo de operação do veículo elétrico, as empresas que estão começando a aplicar estão vendo que ele tem um custo de operação relativamente mais baixo. Não acho que ele vai eliminar o outro, não a curto prazo, especialmente por conta das longas distâncias, mas em grandes centros urbanos, o que a gente já sentiu neste ano é que, à medida que aumenta a oferta de veículos, a procura tem aumentado exponencialmente por equipamentos que atendam esse mercado. Não é uma realidade, mas é uma promessa que deve se concretizar, na nossa visão, em curto prazo. Nós hoje temos, para efetivamente à venda, os equipamentos, os caminhões da JAC, são os que efetivamente estão ali. A Volkswagen MAN apresentou já há algum tempo, mas tem se movido lentamente para apresentar ao mercado, mas a gente viu que com a JAC oferecendo, eles estão correndo atrás, então a gente acredita que deva começar a se tornar uma realidade no próximo ano. E também estamos vendo a FNM aparecendo como um player que quer jogar como gente grande. A FNM tem participado de grandes projetos e no frigorífico nós temos tido conversas aí com eles que mostram que uma fatia bem considerável deve migrar para o veículo elétrico. Então, ele é uma realidade aqui fora, é uma realidade que deve começar a se tornar mais presente nas ruas, especialmente das grandes cidades, em não um prazo muito longo. Não posso dizer 2023 se será realidade, mas 2024 e 2025 eles vão estar mais presentes, com toda certeza. Mas a gente pensa não só nessa entrada no mercado europeu, que nós estamos usando a feira como plataforma para buscar, mas grandes cidades na América Latina toda, nossos distribuidores já estão solicitando, porque começa a aparecer como requisição. A Norte América, América do Norte, que a gente também tem começado o trabalho
todas as pessoas pedem, e mesmo a América do Norte, que não é assim tão forte como a Europa na questão do veículo elétrico, quando fala em veículos de menor porte, vans em particular, está começando a entrar muito forte isso, né? E então a gente acredita que deve sim, no Brasil, não digo 2023, mas 24 e 25 está muito bem presente nas ruas, dado o aumento de procura. Tá, Marcos, você circulando aí pelo IAA, o que te agradou ou surpreendeu mais você circulando por aí procurando novidades? O que eu posso dizer, é meio de forma egoísta, que mais me agradou é ver que a gente mesmo no Brasil está conseguindo se manter completamente atualizado. Tanto no Power Mobile, no que a gente tem trabalhado, no que a gente está trabalhando para apresentar no próximo ano, que a gente apresenta aqui, como na Frigoking, nós estamos para a par em algumas coisas, na minha opinião, até um pouco à frente daquilo que as empresas que estão inseridas aqui estão oferecendo, o que mostra que a engenharia brasileira está acompanhando adequadamente aquilo que a Europa traz. O maior desafio na área de mobilidade para a gente que implementa ainda é a falta de uma padronização da oferta de energia, ou vamos falar de outra forma, as baterias elas têm características diferentes fabricante por fabricante. Então, como alguém adota uma solução, sei lá, por exemplo, 350 volts, outro 500 volts, outro 400, outro 600, outro 650, isso ainda não permite que a gente consiga trabalhar com equipamentos de alimentação direta e precisa ter periféricos, né, para poder fazer essa conversão de energia. Então, em termos de desafio, me parece que esse é o próximo desafio nesse sentido de eficiência energética, porque quando a gente coloca um periférico, a gente tem uma perda de energia, não é muito grande, mas tem. Me parece que é o desafio da próxima etapa aí da cadeia do processo, mas dentre aquilo que a gente está vendo, e aí, né, reforçando, a gente não vê nenhuma tecnologia realmente surpreendente no sentido de que a gente não tem acompanhado. A gente vê grandes players falando em comunicação em tempo real. A gente tem comunicação real com uma vantagem, ela é gratuita via aplicativo. Enquanto que, via de regra, eles falam em vender um serviço muito caro, um serviço aí de 80, 100 dólares por veículo, enquanto a gente disponibiliza gratuitamente. Então, mesmo naquilo que eles colocam como vantagens, a gente enxerga que a gente está conseguindo entregar diferenciais competitivos bem bacanas, aí que a criatividade brasileira conseguiu superar boa parte dos principais players. Não sei se respondi a tua pergunta ou não, mas... Com certeza. Marcos, é o Bartô aqui. Você acha que na próxima FENATRAN esse assunto das baterias deve ser colocado em primeiro plano? Depende de ABNT ou não? De Anfávia? Como? Você sabe que eu acho que, apesar dessa falta de uma regulamentação trazer esse desafio, eu acho que o mercado tem melhor condição de se autorregular do que ser regulado por alguém. Eu vou te justificar o porquê. Se a gente pensasse alguns anos atrás em regular a bateria, a gente teria regulado tudo 48 volts e não estaria podendo falar em caminhão peso pesado a bateria hoje. Então, manter essa liberdade para as empresas vai permitir que haja uma certa criatividade para encontrar as melhores soluções. Como isso é muito novo, eu acho que o mercado sozinho vai acabar encontrando padrões que sejam economicamente viáveis para que, enfim, encontre padrões sozinhos economicamente viáveis, né? Ainda que eu esteja te falando que não é bem claro, mas mais ou menos assim, já se começa a desenhar alguma coisa. A gente já está vendo aí veículos pequenos aqui, do tipo tuk-tuk, falando em 48 volts.
Aqui tem umas bicicletas eletrificadas e que eles estão usando para entregar carga no last mile, falando em 24 volts. Veículo um pouquinho maior, meio que ando quase todos para os 350 volts. Então, essa padronização, apesar dela não estar criada, ela está começando a se desenhar naturalmente. E eu acho, pessoalmente, que ela é melhor quando não tem uma regulamentação estatal mesmo. Tá? Tarcísio Dias, bom dia. Tarcísio Dias, do Mecânico Online Recife. Você falou que a gente tem a competitividade tecnológica e a competitividade econômica. A gente consegue ser competitivo quando a gente compara a nível mundial os produtos que vocês desenvolvem aqui no Brasil, comparando com o que tem aí fora? Acredito que sim. A gente tem conseguido ser competitivo há bastante tempo. É claro que a gente tem alguns desafios extras. Nós temos gargalos no Brasil, isso é ciência de todos, né? Gargalos estruturais, gargalos em logística, o próprio sistema tributário que perde um pouco a eficiência como um todo. Mas eu acho que eu respondo essa tua pergunta um pouco pensando em como a gente organizou a empresa para disputar mercado lá fora. Isso aconteceu já há 12 anos atrás, quando a gente deu os primeiros passos fora, ou um pouco antes ainda, quando fizemos os primeiros estudos. Nós entendemos que se a ideia fosse competir por preço, nós estaríamos lascados. A gente não compete com preço com chinês e coreano, não tem como. Então, quando a gente se dispõe, como empresa brasileira, a disputar mercado, a gente tem que apresentar alguma coisa diferente. E aí nós temos algo um tanto único. Quando a gente fala na criatividade brasileira, é realmente uma realidade. A gente, por conta da nossa cultura, da forma como a gente pensa as coisas, nós sempre conseguimos encontrar soluções criativas e de baixo custo. E isso, de alguma forma, torna nossos projetos muito eficientes. E parece que nesse momento aqui, em que a gente começa a ter a eficiência como palavra-chave de definição de negócios, onde a história do custo-benefício que está sendo pesado, a eficiência começa a ser um benefício muito, muito importante, parece que os produtos que a gente naturalmente precisava buscar esses meios mais eficientes, eles aparecem com um peso mais forte. É isso que a gente está sentindo. A gente teve reuniões aqui hoje já com hoje e ontem, né? Já com empresas da Europa, já com empresas interessadas, e toda vez que esses conceitos começam a ser apresentados, aquilo que a gente tem entregue no produto, eles são bem recebidos e os preços são vistos como preços atrativos, dado o benefício que estão inclusos nas ofertas. Tá? Então, eu respondendo a sua pergunta, acredito que a gente consegue sim mostrar competitividade, apesar dos problemas de gargalos conhecidos. Marcos, você me ouve? Estou ouvindo bem. Opa, Renato Siqueira, agente da mobilidade. Eu acho que eu sou o mais novo aqui. Eu sou o mais novo aqui do grupo. Eu queria que você falasse rapidamente aqui trazendo aqui para a realidade brasileira, pegando até carona no que os colegas já falaram, qual é o tamanho desse mercado aí e o que vocês estão imaginando de prospecção de novas parcerias, novos negócios a partir desse momento? Nós viemos com um otimismo cauteloso para a feira. É a nossa primeira participação como expositor na IAA, e aí nesse sentido a gente agradece muito a Anfir e a Apex por ter propiciado o espaço para a gente estar aqui. Nós organizamos uma agenda já com possíveis compradores, possíveis parceiros, né, antecipadamente, para poder fazer bom uso do espaço. Basicamente, a gente quis usar aqui como duas plataformas, né? Uma, busca de mercados que são um pouco mais distantes para nós, por exemplo, o mercado asiático. Alguns anos atrás, a gente sempre, só para dar um contexto, a gente sempre participa de uma feira nos Estados Unidos de refrigeração, a HR, e por essa participação, alguns anos atrás, nós conhecemos uma empresa da Índia, que montamos uma joint venture lá. Essa joint venture está iniciando a operação agora, acabou tendo um atraso pela pandemia, mas agora efetivamente está iniciando operações.
Então, a gente gostaria de usar aqui a feira como plataforma para talvez repetir aquilo que a gente fez lá em alguns outros países, esse lançamento da marca com parcerias locais. A gente tem um público na Frigo King muito... o nosso mercado é muito o das grandes cidades, e a maioria das grandes cidades estão na Ásia, das cidades com grande concentração. Então, a gente acredita que consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E o segundo era testar realmente o mercado europeu, porque a gente teve alguns contatos distantes, mas nunca tão próximo. E eu confesso para vocês que a gente já teve visitas muito interessantes aqui. Eu não tinha uma convicção tão clara antes da feira que a gente estava, que a nossa linha para veículos elétricos, a linha EPS, ia estar tão firme, mas eu fiquei muito contente aqui com a receptividade das soluções que a gente está apresentando e da receptividade, portanto, dos clientes locais sobre isso. Se você está encontrando, vamos dizer assim, oportunidade boa para intercâmbio de tecnologia, mesmo que seja num detalhe pequeno. Uhum. Todas as visitas que a gente fez, a gente sempre conseguiu trazer alguma coisa, mas sim, a nossa engenharia está junto aqui na feira, e a tarefa do pessoal da engenharia é especificamente essa. Nós já conversamos rapidamente sobre algumas questões, mas ainda um pouco prematuro para falar em resultados, mas tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, dentro desse conceito de eficiência, nós encontramos uma ideia. Ano que vem a gente entra firme no desenvolvimento de um projeto de um equipamento de maior porte. Nós vamos estar inspirados fortemente em algumas ideias aqui, e na questão de geração de energia, há algumas formas aí alternativas, com placa solar, com um alternador junto, para que consiga fazer um equipamento sem uso ou com menos uso, pelo menos, de combustível para caminhão de grande porte. O mais autônomo possível, o mais independente possível do combustível, eu acredito que a gente deva alcançar. E não vai ser um desenvolvimento 100% nosso, vai ser desenvolvimento certamente partindo de acordo com alguma companhia, pelo que a gente já alinhou aqui. Sempre tem alguma coisa de engenharia caseira, né? Alguma coisa de engenharia doméstica, afinal de contas, existem padrões diferentes, mas, em particular, envolvendo geração de energia solar e alternador, sistema independente de bateria, eu creio que a gente apresenta alguma coisa baseada em parceria com alguém daqui, sim. Você acha que o gerador hidráulico ele pode vir ao Brasil fazer sucesso em quanto tempo? Para esse produto, o mercado externo parece estar mais maduro para ouvir. Mas eu acredito que para empresas que têm rotas fixas e tudo, a gente vai poder oferecer. É um produto que eu acredito que ele tem mais destino ao mercado externo mesmo, sabe? Não é um produto pensado no Brasil. O Brasil até pode comprar, mas eu imagino que o mercado externo vai ter mais interesse. Nem para uma Ambev, por exemplo? Que o produto da Ambev hoje não é exportado refrigerado, né? A logística de exportação no Brasil, a gente acredita que o outro produto que economiza diesel, ele deve ter uma boa aceitação, um produto que a gente também apresentou aqui. Já tem alguma coisa rodando no Brasil, porque a maioria das empresas aluga o genset e não investe mesmo, né? Então, para esse formato, enquanto ele for o formato de aluguel, o hidráulico ele precisa imobilizar, né? Ele deixa fixo no caminhão, você não consegue transferir de um caminhão para o outro. Então, ainda não é o formato que as empresas brasileiras estão acostumadas.
talvez a gente tendo algumas boas iniciativas em rotas fixas e que consiga demonstrar por A mais B aí a economia, talvez a gente consiga sensibilizar mais empresas, mas aqui fora isso é uma realidade já. Então, a gente vê um mercado mais pronto para receber o produto fora do que internamente. Só uma coisa, Marco, de ver em revista Carga Pesada, uma questão que sempre está sendo abordada, não sei se você já passou por isso em algum momento, eu posso ter perdido, se eu perdi, você me perdoe, mas a questão de peso, agregar peso quando você fala em eletricidade, baterias, etc. O que você pode dizer para a gente em relação a isso, com as inovações que você está apresentando aí? Então, eu acho que essa tua questão ela é extremamente relevante, porque todas as discussões internas de engenharia que a gente tem, isso é uma constante. Só para também dar um contexto, a primeira vez que alguém pediu, que a gente falou em trabalhar no equipamento elétrico, que falamos com o cliente fez uma especificação técnica de bateria e dado o que tinha de bateria no momento, que a bateria pesaria 1 tonelada para um veículo de distribuição urbana. Ou seja, era completamente inviável fora o custo. A bateria custava 3 vezes o valor do equipamento. Isso tem mudado rapidamente. A gente tem visto packs de bateria aqui na feira e já de outros fornecedores que a gente tem consultado bem menores, com custos bem mais ou menos agressivos, mas aí entra sobretudo essas ideias que a gente encontra aqui, que a nossa engenharia já vinha também monitorando e que a ideia é que a gente consiga sair com alguma solução, com algum parceiro daqui, que é a gente ter geração de energia em movimento. Né? Por exemplo, tem vários fornecedores aqui com o uso de placa solar. Existem soluções aqui que demandem mais potência, a ser avaliado, se é o caso ou não, com célula de nitrogênio, né? Algo para avaliar se o mercado compraria, custo, tudo, mas placa solar é uma realidade. Ela reduz o tamanho da bateria porque você tem você tem uma geração de energia durante o consumo, e dependendo da operação, aliada a algum alternador de menor geração de energia, conseguiria, então, trabalhar com pouco aumento de peso, uma solução 100% elétrica, ou, se não 100%, com um motor muito pequeno de suporte. Então, o que me parece é que, nesses 4 anos, da última IAA para a atual, o mercado evoluiu muito rapidamente nesse quesito, e eu acredito que essa evolução vai continuar sendo bastante acelerada, de modo que em pouco tempo o peso da bateria não vai ser mais algo tão impactante. Ainda especialmente considerando para os veículos de grande porte por conta das longas distâncias, mas dado o nosso mercado de distribuição urbana, já é um problema que está se tornando menos sensível com uma solução mais próxima.